Quanto ganha um analista de dados? Esta semana, um recrutador me ligou pedindo uma indicação de alunos, uma vaga de 7 mil por mês, trabalho híbrido em São Paulo, SQL, Power BI, pensamento analítico e ser proativo. Peguei e ofereci a vaga para 2 alunos. O primeiro já descartou de cara, falou que ele está muito bem lá no interior, não tinha intenção de trabalhar, morar em São Paulo. E o segundo me falou que não compensava para ele porque ele já ganhava mais do que 7 mil, ele estava ganhando 8.500 por mês. Mas será que a análise de dados realmente paga bem? Ouça o que o próprio aluno me falou. Que show, hein, Bruce? Ficou legal, hein, mano? Mais ou menos 1 ano, 2 anos atrás aí, eu estava bem recebendo 2.500, 3 mil. Hoje em dia, recusando, eu nem tô acreditando. Mas é daí pra melhor, né? Muito legal, não é mesmo? E a região que você mora afeta o salário do analista de dados? Será que o analista de dados de São Paulo realmente ganha mais do que o analista de dados do resto do Brasil? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou dar as minhas dicas para encontrar as melhores vagas do mercado. Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruce Fonseca, trabalho com análise de dados aqui nos Estados Unidos, também sou professor de Power BI, SQL e Python para análise de dados e criei esse canal para ajudar você a sair do zero e migrar para a análise de dados. Então já deixa um like, se inscreva aqui no canal que isso vai me ajudar a alcançar mais pessoas que também querem migrar para a análise de dados. E galera, eu recebo contato de recrutadores todas as semanas. No Brasil, eu recebo contato de recrutadores buscando indicações, que é quando eu indico os meus alunos para esses recrutadores. E aqui nos Estados Unidos, eu recebo contato de recrutadores perguntando se eu teria interesse em saber mais sobre alguma vaga. Mas eu acabo nem respondendo porque, sinceramente, eu estou muito bem aqui onde eu estou e não tenho pretensão nenhuma de mudar. E além disso, eu estou muito ligado nesse mercado de análise de dados porque, além de eu receber contato de recrutadores, tanto aqui quanto no Brasil, eu ainda acompanho os meus alunos quando eles migram para a análise de dados. Então, quando eles começam a participar dos processos, eles começam a pedir dicas para mim, ou para passar no teste prático, ou na entrevista com o recrutador. E eles mesmos acabam falando para mim quanto que eles vão ganhar, as condições. Então, é algo que eu estou muito atento, tanto para profissionais experientes fora do Brasil e para quem está começando no mercado de análise de dados também. E agora eu vou compartilhar com vocês a minha tela e responder a principal pergunta desse vídeo, que é: quanto ganha um analista de dados e também se o analista de dados de São Paulo ganha mais do que o analista de dados do resto do Brasil. E depois que eu compartilhar minha tela, falar os salários, eu vou falar para vocês as vagas que vocês não estão procurando e não estão procurando porque não sabem como pesquisar essas vagas. E no meu ponto de vista são as vagas que mais pagam na análise de dados e eu vou falar para vocês e eu vou dar o meu exemplo real. Mas agora deixa eu compartilhar minha tela. Galera, e olhando aqui na minha tela, o que nós temos aqui é um gráfico de box plot. O box plot, se você ainda não conhece, é um gráfico muito utilizado em estatística porque você consegue visualizar a distribuição dos dados. Então você consegue ver o mínimo, o máximo, você consegue ver a mediana e com isso você consegue fazer uma melhor análise da distribuição dos salários. Então olha só, nós temos um box plot para São Paulo, de acordo com o Glassdoor, e temos um box plot para Brasil. Então olha só, a gente consegue observar que São Paulo é levemente maior do que o Brasil. Então o salário médio do analista de dados em São Paulo é maior do que o do restante do Brasil. Mas olha, eu estava olhando aqui, nem tanto assim também, porque olha só, o salário mínimo em São Paulo começa ali por perto de 4 mil reais. Se a gente olhar na escala aqui, né, entre 3 e 5 mil, aqui está o analista de dados de São Paulo, ele começa com 4. Enquanto a média do salário mínimo ali de um analista de dados no Brasil é ali por volta de 3,5, mais ou menos, quase 4. Então ele está um pouco abaixo de São Paulo. E o máximo também, enquanto São Paulo ali está perto de 12, 12,5 mais ou menos, o máximo do Brasil está perto de 12. E a mediana, o que é a mediana? Quando você distribui todos os dados em ordem crescente, o ponto central daquilo é a mediana. E a mediana é legal você utilizar a mediana, porque com a mediana você acaba eliminando aquele efeito que os outliers podem causar em uma amostra. Ou seja, se você tem um salário muito grande aqui no final, alguém que ganha, sei lá, 100 mil por mês, ele pode contaminar o resto da sua análise, porque o salário é muito alto, ele vai aumentar também a média. Então, com a mediana, você acaba diminuindo o ruído que um outlier pode causar
na sua amostra, beleza? E por falar em mediana, você vê que a mediana de São Paulo é maior sim, então você consegue ver aqui que a mediana de São Paulo está ali perto de R$ 8.000 e a mediana do Brasil está ali com um pouco menos de R$ 7.000, acredito que uns 6.500, 6.600. E sinceramente, olhando para esse gráfico, eu acho bem razoável esses valores mesmo, tanto para São Paulo, tanto para o resto do Brasil também, tá bom? Isso porque eu acompanho meus alunos e também porque eu trabalhava em São Paulo. Desde 2011 eu trabalhei basicamente em São Paulo. E olha só que legal, olhando para esse gráfico, a gente pode concluir que 50% dos nossos analistas de dados, ou pelo menos os que foram entrevistados, em São Paulo eles ganham entre 6.000 e 10.000. E aí, claro, temos 25% que ganham menos de 6.000 e 25% que ganham mais de 10.000. E algo similar acontece para o resto do Brasil. Podemos dizer que 50% da população de analista de dados ganham entre 5.000 e 9.000, 25% ganham menos do que 5.000 e 25% ganham mais do que 9.000 para o Brasil. Esses salários são excelentes, todo mundo com certeza gostaria de estar ganhando pelo menos seus 5.000 por mês ali, e claro, se pudesse ganhar ali perto dos 10, 11, seria melhor ainda. Galera, só que uma coisa que está passando batido que vocês não estão percebendo é que as vagas dessas pesquisas é de analista de dados, mas o que nós temos no nosso mercado que está acontecendo na realidade é que pessoas de negócios estão fazendo análise de dados e pessoas de negócios estão contratando pessoas com skills de análise de dados para trabalhar como analista comercial, analista financeiro, analista de logística, supply chain, RH e sim, analista de dados também. E o problema disso é que essas pesquisas acabam não pegando essa população de analistas de dados que estão aí disfarçados em áreas de negócios. Ou seja, por mais que os salários apresentados são muito bons, são excelentes e sinceramente são razoáveis, mas eles não conseguiram capturar na população, na amostra, pessoas que trabalham com o título de outros cargos, como eu falei, supply chain, comercial, trabalham principalmente com ferramentas como SQL, Power BI, Python e outras ferramentas de mercado, são reconhecidas como analistas de dados, mas o título da vaga delas acaba sendo outro. Isso acontecia comigo também. Por exemplo, por alguns anos eu trabalhei como analista de logística, trabalhei como operador de logística, trabalhei como analista de sistemas, fui consultor também em BI, depois trabalhei como coordenador de eficiência e somente aqui nos Estados Unidos eu me tornei analista de dados no título. Aqui eu sou um Data Analyst Manager, mas fazem praticamente 20 anos que eu trabalho com análise de dados dentro de outras áreas de negócio, igual eu já falei antes. E qual que é o pulo do gato? É que estas áreas pagam melhor. Essas áreas elas valorizam o profissional que está ali, aquele analista comercial, supply chain, RH, e está exercendo esse papel porque ele conhece da área, ele conhece as regras de negócio da empresa, da área que ele trabalha, da área de atuação, e ele aplica ferramentas e conceitos de análise de dados para facilitar a tomada de decisão daquela área, daquela empresa e transformar aquele ambiente em uma cultura data-driven. E olha para você ver como isso é muito verdade. No Brasil, eu já ganhava um salário ali acima de R$ 11.000, se eu não me engano, ali, isso até 2021, 22 mais ou menos, ocupando um cargo de coordenador ali na região da Berrini. Cara, e entrou uma empresa em contato comigo, uma fabricante de tintas, e eles me ofereceram um cargo de analista comercial que precisasse ali dos meus skills, e não foi eu que procurei, eles que entraram em contato comigo e oferecendo tipo assim R$ 13.000, que era um bom valor a mais do que eu ganhava. Se eu contasse tudo isso no final do ano, daria uma boa grana a mais. E a recrutadora, ela falou que me encontrou pesquisando as ferramentas que eu utilizava. Então, lá no meu LinkedIn, onde tem o meu título, é por isso que tem lá SQL, Power BI, Python e também tem o meu cargo, porque se ela pesquisasse apenas pelo meu cargo, ela não iria me encontrar. E aí ela me encontrou, me mandou uma mensagem, ela falou, tem uma vaga assim, coisa e tal, e já mandou de cara, consigo pagar até 13.000 para você por mês, coisa e tal, gostei do seu perfil, a gente consegue bater um papo. Daí eu acabei recusando, porque não era sobre salário, era mais sobre propósito. Isso acabou dando certo, porque eu vim parar aqui, eu continuo no mesmo grupo, na mesma empresa. E é o que eu sempre recomendo para os meus alunos fazerem. Gente, vai pesquisar vaga, não pesquisa análise de dados apenas. Não pesquise analista de dados, pesquise as ferramentas que um analista de dados utiliza. Então quando você for pesquisar, digita lá SQL,
aqui e depois deixa no comentário aqui, quando você digitou SQL Brasil lá no seu LinkedIn, quantas 1000 vagas apareceram em aberto. E aí depois você digita, por exemplo, analista de dados, você vai ver que é muito menos, pessoal. Isso acontece justamente porque eu falei que as vagas de analistas de dados, na verdade, estão dentro de vagas de negócios. Analista comercial, supply chain, financeiro, contabilidade, RH, e por aí vai. E é por isso que você precisa pesquisar as ferramentas do analista de dados no LinkedIn, nas vagas, porque pesquisando pelas ferramentas você vai chegar nessas vagas. Gente, na minha opinião particular, é a área que eu mais gosto de trabalhar. Por exemplo, onde eu trabalho, eu respondo direto para um CFO. Cara, eu gosto muito de trabalhar junto com ele, porque trabalhando com ele eu aprendo muito sobre negócios. Eu aprendo sobre como funciona a lógica, quando eles querem aumentar vendas, quando eles querem ajustar custos, melhorar a performance deles com os clientes e por aí vai. Eu estou ali trabalhando com dados, provendo dados e análises para eles, mas eu estou aprendendo o tempo todo. E quanto mais eu aprendo sobre a área, sobre o negócio onde eu trabalho, melhores são as minhas análises. E eles veem muito valor nisso. Esse é o pulo do gato que eu gostaria de compartilhar com você. Vai pesquisar vaga? Digita lá SQL, Power BI. Se puder, Python também. Geralmente Python serão vagas mais avançadas, mas SQL e Power BI com certeza vão trazer vagas muito legais e que remuneram muito bem, pessoal. E não tenha preconceito com essas vagas. Não pense no título que você vai exercer. Não pense no título que vai ser assinado ali na sua carteira de trabalho. Mas pense nas atividades que você vai exercer, porque isso vai importar mais do que o título na sua carteira de trabalho. Beleza? Essas foram as minhas considerações. Por favor, deixa aquele comentário aqui. Não esqueça de me seguir lá no Instagram também, porque o conteúdo lá é diferenciado daqui. E lá eu consigo interagir muito mais com vocês, beleza? Meu muito obrigado, até a próxima. Valeu!